Bacana. Bom, vamos então para os dias atuais. Posso fazer um parênteses, me vem na cabeça agora? Ah, claro. Imitar era uma coisa ruim, né? Era visto como uma coisa ruim. Porém, era praticada. Existia um período que as mulheres eram proibidas de subir aos palcos para cantar. E aí eles tinham que colocar homens fazendo voz De mulher. femininas, né? Exato. E aí nasce o tal do falsete, né? Quero um homem fazendo assim. Cantando com voz de mulher. Então, de Uhum. certa forma, ele está imitando uma mulher para cantar. Tinha especialistas em imitar vozes femininas, digamos, né? Era uma forma de imitação e, enfim, foi bem vista, de certa forma, porque as mulheres não podiam subir e tal. E depois a história foi mudando. Foi só um parênese de É, imitação mas boa histórica que me veio. lembrança, legal, bacana, legal. Bom, então vamos para a parte mais prática agora, Rubens. Que Podemos? ó, eu vi aqui que você faz algumas vozes bem legais que o pessoal quando escuta fala, ah, que da hora, né? Já teve um até aqui no WhatsApp que me perguntou se você era o carinha que fazia stand-up. Tiago Ventura, não. Eu fiz um vídeo sobre um personagem dele. Foi o último que saiu, aliás. Que até ele compartilhou, ele gostou do vídeo. Aham. Aí tem lá, se ela quiser ver. Legal. Ó, eu vou falar alguns que eu gosto bastante de personagem. Eu queria que você imitasse. E aí você, assim, falasse... como eu queria falar de alguns específicos, então não vamos nos aprofundar muito, né? Como Uhum. você fez nos vídeos, porque nos vídeos, gente, do Voice Lab, depois, se vocês quiserem, entram lá e vejam, tá? O Rubens, ele ensina passo a passo como fazer a imitação daquele personagem. Então é muito legal, é muito legal. Mas para a gente não se aprofundar tanto em como fazer, eu queria assim, você vai imitar o personagem, aí você vai falar assim, basicamente o que você está fazendo, né, para Uhum. fazer esse som. Aí a gente já vai para outro, porque eu quero ver os máximos de personagens aí que a gente pode estar falando, porque a galera Se eu gosta lembrar de disso. todos. Eu vou Se te eu falando, lembrar vou de te todos. lembrando, vou te Tá. lembrando. Então vamos lá. Ó, o primeiro, que é o que eu mais curto, que meu cunhado faz, e eu sempre tentei fazer e nem não sei, não consigo fazer, é a do Bob Esponja. Tá. O Bob Esponja foi um vídeo difícil de fazer. Ele é um dos personagens que saía assim daquele escopo técnico que eu sabia fazer, que eu era acostumado a usar e tal, para cantar e para imitar. E ele é um que já entra de cara na questão da laringe alta, né? Então, por exemplo, para a gente berrar na voz do Bob Esponja, não é Não é aquelas legal. coisas tão indicadas, né? Então, sempre que a gente trabalha com imitação e com esquemas vocais, a gente vai ter um limite, pensa aí de volume, se quiser pensar assim, para cada técnica. Por exemplo, ninguém berra em fry. Ninguém berra assim, né? Então, o Bob Esponja vai ter a questão da laringe alta, né? Como se estivesse não é deglutindo, porque daí a gente entraria em outra coisa, né? Entraria no Uhum. esquema assim, que a gente fica bem alta, mas é com uma intenção meio de vomitar. Não é deglutindo, mas vomitando. Ok? E aí o que que acontece? A laringe sobe e as cartilagens aritenoides acabam fazendo um basculamento interno. A gente tem aí alguns entubamentos também, né? E aí a gente tem uma vozinha assim, mais ou menos isso. Apertadinho, faz força para fazer isso. Palato baixa, não consigo subir o volume disso. O Wendel Bezerra, inclusive o dublador oficial, ele reclama disso em alguns momentos do processo de gravação, que ele sente coçar. Uhum. Provavelmente são momentos onde ele está se empolgando, né? Porque ele está de A fone. risada, né? A risada. Isso. A risada. Então, provavelmente são momentos onde ele se empolga um pouquinho no volume e aí se aperta, né? Acaba estrangulando um pouquinho. E como é tudo muito sensível e está tudo muito próximo, né? As coisas se debatem ali e aí a gente sente aquela sensação de, ui, vai escorrer uma lagriminha do olho, tá? Mas é O, isso. en- o entubamento, nesse caso, é um entubamento horizontalizado, né? O trato vocal fica assim, exato. Palato mole baixa. É o modelo de Uhum.
Aham. E Legal. aí, laringe alta, aproxima corniculadas, a gente fala, né? Que é o topo das cartilagens aritenoides. E às vezes rola o drivezinho dele também de corniculadas. Legal. Vamos falar de outro que é bem legal também, que é o Pato Donald. Aham. Esse personagem é bom. Porque a gente pode. Dá para fazer um questionamento muito legal aqui. A gente sempre Bacana. fala assim: voz é produzida nas pregas vocais. Então, pela lógica, se não tem prega vocal, não tem voz. Ok? Se a gente fizer a lógica, é. A questão é que a gente fala que a voz do Pato Donald. Só que a voz do Pato Donald, na verdade, ela é simplesmente ar sendo jogado no trato vocal. Ela é um apertamento entre a língua, né, lá o fundo da língua, como se a gente fosse fazer, bem dizer, mas como se fosse um pagamento. Aham. E aí a gente sopra pro lado. Aham. Ó, E para já ficar, tá saindo o pra comecinho. ficar um tubinho, a gente tem que puxar a bochechinha. Se a gente fizer assim, vaza muito. Gente, quase que eu consegui. Difícil. Aham. E aí, claro, né? Se a língua tá trancada lá atrás, a gente tem algumas limitações de articulação. Por exemplo, som de Total. K a gente não consegue fazer. Som de G a gente não consegue fazer, né? Uhum. Mas, segundo o Cláudio Galvão, que é o dublador oficial, os próprios criadores do personagem da Disney, os americanos, falaram para ele que, olha, o Pato Donald não precisa ser entendido completamente. E é justamente por isso que ele é um cara tão que fica indignado, porque ele fala e os outros não entendem. Então é parte do personagem não ser entendido, né? Mas é difícil falar com ele, é difícil. Mas não tem prega vocal, não tem prega vocal. Muita gente comenta nos vídeos que tentava fazer drives, né? Não chega na mesma sonoridade, Aham, tá? aham. Que legal, esse eu vou treinar, hein? Esse eu vou treinar, do Pato Donald. Ó, alguém Muito falou que ele é legal. final. Vamos para outro, então, que é bem legal também, que é um dos personagens aí mais queridinhos, né, da criançada da Disney, que é o Mickey, né? Ah, o Mickey tem uma herança de filtro do bel canto, que é o bocejo, né? Tá sempre assim. A diferença é que a gente estica essa voz, porque a galera chamaria nas antigas de voz de cabeça, enfim, registro de cabeça e tudo mais, né? Então a gente pega uma vozinha. Vamos pensar assim. Tem essa quebra. A gente pega a voz depois da quebra, vamos botar assim, né? E a gente estica isso pro agudo. Até diminuir um pouco essa soprosidade, esse vazamento de ar. Junta isso com o bocejo. E a gente tem o Mickey. Ei, Pluto! É uma soprano, basicamente. Ei, Pluto, amigão! Cuida bem do meu Pluto! Legal. E essa voz é mais fácil para o homem fazer ou para a mulher? Essa voz vai utilizar o músculo interaritenoide transverso. É basicamente direto, né? Os dubladores sempre foram homens do Mickey, até onde eu sei. Até onde eu sei, sempre foram homens no Brasil. Porém, por ser uma região que se a gente botar muita pressão, né? Querer, sei lá, quer cantar uma ópera com a voz do Mickey, né? Com a pressão sonora, não sai. Então, talvez nesse sentido seja fácil para as mulheres, porque tem uma tendência de falar mais baixo, né? E já tem um costume de se falar numa região mais aguda. Talvez Uhum, seja mais fácil nesse sentido. Para os homens, uma dificuldade que acontece é o acesso a essa região, porque é uma uhum, região que vai ficar acima de dó, né? uhum. Uma oitava acima do dó central do piano, do teclado. Então a gente tem o acesso. Aqui geralmente o pessoal começa a se apertar um pouquinho.
querer fazer agudinho na força. Não é na força. É simplesmente escorregar do agudo, do grave para o agudo. É tipo uma flauta. A gente pode pensar na sonoridade de uma flauta, né? Podemos pensar nisso, tá? Respondi, não? Respondido, respondido.